Buenas, professor Antônio. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a Guerra Guaranítica, utilizando o diário escrito pelo padre Tadeus Xavier Enes. Professor Antônio, o que motivou a revolta dos Guarani das missões jesuíticas contra as coroas de Espanha e Portugal? E como o padre Enes descreve esse início de conflito? Buenas, Argemiro. A motivação central da revolta, segundo eles, foi de fato o Tratado de Madrid de 13 de janeiro de 1750, pelo qual Portugal e Espanha trocaram territórios na América do Sul. Pelo artigo 13 do tratado, Portugal cedia a colônia do Sacramento à Espanha e, em contrapartida, pelo artigo 14, a Espanha cedia a Portugal, abre aspas, todas e quaisquer povoações e estabelecimentos no ângulo de terras compreendido entre a margem setentrional do rio Ibiqui e a oriental do Uruguai. Exatamente as missões orientais dos Guarani, ou os Sete Povos. Os indígenas não aceitaram ser transferidos. O padre Enes, no início do seu diário, descreve a reação imediata dos indígenas, abre aspas. Em meados do mês de janeiro do ano de 1754, confederados aos Guarani, os Guenoa gentios fizeram saber a todos os habitantes dos povoados que às cabeceiras do Rio Negro se via um numeroso esquadrão de portugueses. Com essa notícia, se tocou as armas por todas as partes, fecha aspas. Ele relata que os indígenas se organizaram rapidamente, com soldados de São Miguel, São João, Santo Ângelo, São Luís, São Nicolau e São Lourenço, totalizando 1.500 guerreiros. A revolta parece ter tido o apoio inicial dos jesuítas, pois o autor menciona que os missionários acreditavam que, abre aspas, os índios fariam um grande serviço ao rei se defendessem, se opusessem e resistissem com todas as suas forças, enquanto chegasse da Europa a providência que se esperava, fecha aspas. Portanto, o conflito nasceu da recusa dos Guarani em abandonar suas terras, sem que os jesuítas pudessem se opor a isso, já que inicialmente viam no tratado uma grande injustiça. Mas eles estavam divididos entre a defesa pastoral, a obediência real e o temor de represálias. Muito bem, professor. E quais foram os episódios bélicos mais importantes narrados por Enes? E como os indígenas organizaram sua resistência contra os exércitos espanhol e português? Argemiro, Enes descreve várias ações militares. A primeira escaramuça relevante ocorreu quando 110 luisistas e 200 joanistas atacaram um povoado português no Rio Grande, no dia 22 de fevereiro de 1754. Embora tenham tomado o lugar, foram surpreendidos na retirada, abre aspas. O inimigo que havia fugido voltou sobre os que estavam entretidos no saque e sem armas, e lhes obrigou a ceder novamente o pago, fecha aspas. Morreram no combate 22 missioneiros, entre eles o alferes real de São Luís. Apesar disso, os indígenas mantiveram a resistência. Um dos momentos mais dramáticos foi o combate no forte português do Rio Jacuí. No dia 28 de abril, os missioneiros tentaram assaltar a fortaleza. O capitão Alejandro de São Miguel foi morto por um escravo africano que saiu por uma abertura oculta, abre aspas. Um deles atravessou pelo peito ao supremo capitão chamado Alejandro, fecha aspas. O famoso cacique Sepete Araju foi capturado, mas conseguiu escapar de forma espetacular, abre aspas, açoitando o cavalo com a voz, com o açorrague e com os alaridos,
Celês escapou elevado no Pégaso, que parecia que voava, se encaminhou para o rio e o bosque, fecha aspas. A resistência indígena se organizava em grandes esquadrões de cavalaria, usando lanças, arcos, flechas e algumas armas de fogo. No entanto, a falta de disciplina e as desavenças entre os povoados prejudicaram a união. Mas os pontos culminantes da Guerra Guaranítica encontram-se em 1756, quando, a 7 de fevereiro, o combate dos campos de Batovi levaram ao assassinato de Sepete Araju, fato que abriu espaço para o massacre indígena acontecido no dia 10 de fevereiro, na Batalha de Caiboaté, ou como escreveu Enes, Caibaté com Y, abre aspas. Não é de admirar que os índios fugissem com 3.000 bem armados, pelejando contra 1.300 que não tinham senão arcos, flechas, fundas e lanças, fecha aspas. Após essa derrota, o povoado de São Miguel foi incendiado. Sim. E qual foi o papel do padre Tadeu Enes e dos demais missionários na rebelião? E como esse conflito contribuiu para a posterior expulsão da Companhia de Jesus da América Portuguesa e Espanhola? Argemiro, o padre Enes atuou como capelão e, abre aspas, médico espiritual, fecha aspas, do exército, celebrando missas, ouvindo confissões e animando os guerreiros, embora sempre com o temor de ser caluniado, segundo ele dizia posteriormente. Em vários momentos, os missionários incentivaram a resistência, acreditando que a corte espanhola havia sido enganada e que uma provisão favorável viria da Europa. No entanto, os indígenas nem sempre confiaram nos seus padres. O diário mostra que os indígenas, em diversas ocasiões, desconfiaram dos missionários e até os hostilizaram. Em Japeju, por exemplo, eles impediram que um padre fugisse para o acampamento dos espanhóis, mantendo-o sob custódia. Em outro momento, soldados paulistas e alguns missioneiros acusaram os padres de conspiração com o inimigo, chegando a emboscá-los e com, abre aspas, raciocínio imperioso e cheios de furor, fecha aspas, disseram que as terras não eram dos padres e que eles deveriam se retirar, sendo necessário que o próprio Enes interviesse fisicamente para apartar uma agressão. Essa relação ambígua revela que a liderança espiritual dos jesuítas não era absoluta e que os indígenas agiam com autonomia e desconfiança, vendo os padres ora como aliados, ora como potenciais traidores ou empecilhos. Mas o discurso preliminar de Ângeles, que abre o diário de Enes, menciona que o ex-jesuíta Ibáñez, que foi expulso da companhia, forneceu informações ao Marquês de Valdelírios para incriminar os padres. Como consequência, a tese da culpa jesuítica contribuiu para o crescente antipapismo e antijesuitismo, culminando na expulsão da Companhia de Jesus de Portugal em 1759 e da Espanha em 1767. O próprio Enes teve seu diário apreendido e usado como prova contundente da conspiração jesuítica. Mas o diário não é uma prova de culpa, mas um documento que, lido em seu contexto, mostra um conflito de interesses muito mais complexo e que sua instrumentalização política foi um fator determinante para a perseguição e expulsão dos inacianos, marcando o fim de sua presença na região. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT. Obrigado. Muito obrigado, professor Antônio. Olha, uma explicação de fundamento. Muita coisa interessante.